Bom, boa tarde a todos e todas, né? Nós estamos dando início, esse é o primeiro seminário, né, do Departamento de Física e da Pós-Graduação em Física Aplicada da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E nesse retorno, né, do período, a gente tem como convidado, né, palestrante, o professor Paulo Renato, da Universidade Federal do Piauí. Tá? Eu tive a honra, né, de estudar, né, de fazer disciplinas aí com o Paulo Renato, né, lá alguns anos atrás, né? Alguns aninhos. Alguns aninhos atrás, a gente pagou lá mecânica quântica não, uma mecânica estatística juntos, né, com rios e algumas outras disciplinas. Tá? Então, quando eu cheguei aqui, eu acho que o Paulo Renato já estava, a gente chegou quase junto, né? De pouca diferença. Paulo Renato, então, ele fez a graduação, né, na Universidade Federal do Piauí, né? Terminou a graduação e veio, então, para a Universidade Federal de Pernambuco, onde ele foi fazer um mestrado, doutorado. Né? Para quem não sabe, Paulo Renato, ele começou trabalhando com física experimental, né? Trabalhou exatamente, quem diria? Né? Trabalhou com Tabosa lá e tal, pô, obviamente cada um toma seus destinos, e ele decidiu, né, no doutorado, mudar de área totalmente, né, trabalhar com teoria de campo, né, com o Marcelo Leite, né, essas coisas, né? E depois de muito tempo a gente se encontrou, né, em 2000 e depois de muito tempo, né, e cada um foi para o seu lado, né, a vida continua, cada um, ele terminou em 2008, eu acho que eu terminei em 2009, um ano depois, cada um foi para o seu lado. Em 2019 a gente se encontra na CAPES, né, na reunião de meio termo lá, né, a gente depois de muito tempo, né, ele é atualmente coordenador do programa, do programa de graduação em física da Universidade Federal do Piauí. E então a gente conversou um pouco e tal. E ano passado eu estive lá online, lá na universidade deles, dando uma palestra, e falei: agora você tem que ir lá falar um pouquinho com ele, né? Falar uma palestra para a gente. E o Paulo Renato, e nesse intervalo aí, né, que eu falei com ela, vamos deixar para o ano que vem, né, já estamos no final do ano, vamos deixar, mas aí teve uma notícia boa que, nesse meio termo, eu achei um artigo dele lá no Archive, né, um tema bastante, um título bastante interessante, falei, eu quero que você fale desse trabalho aqui. E é isso que ele vai me falar hoje, né, o trabalho é exatamente o título, né, do seminário, né? Então ele vai trazer esses conceitos novos aí, né? Paulo Renato, é uma honra ter você aqui, muito obrigado por aceitar, e a palavra é toda sua. Muito obrigado aí, professor Anderson, pelas palavras, poder rever amigos da época de pós-graduação em Recife, foram 6 anos, conheci muita gente, como o professor Anderson falou, até eu aqui, quando eu lembro me dá calafrios também, né? Quando eu mudei de área, realmente é uma mudança muito grande. Você sair de física experimental e ir para teoria, né? Então, como isso deu certo, a gente continua, né, nessa parte aí, né? E quando alguém fala de ótica, a gente, pelo menos, fica na roda da conversa, né? Dá para entender algumas coisas. Deixa eu botar aqui a tela cheia. Tá tudo certo aí? Tudo certo. Tudo certo, né, Anderson? Isso, tá tranquilo. Me ouvindo direito? Ok, então eu sou da Universidade Federal do Piauí, nós temos aqui uma pós-graduação e a gente trabalha aqui nessa área aí de teoria de campos estatística. Então, ela permite a gente fazer cálculos de física e estatística, transições de fase, fenômenos críticos, etc. Então, existe essa relação entre você explicar um fenômeno de física e estatística, que é uma área já tradicional da física, onde há vários métodos,
computacionais, etc. Tem estudos experimentais, obviamente. E eu coloquei esse diagrama de Feynman aqui para ficar essa ligação entre física estatística e teoria de campos. Então, eu queria começar lembrando, o professor antes pediu para eu falar de uma forma mais coloquial, tem muitos estudantes. Então, vamos lembrar aqui o método científico. Basicamente, o método científico, eu gosto desse site, que é um site a gente chama de archive, onde a gente coloca pré-print, artigos que não foram publicados ainda, que podem vir a ser publicados. E eu acho interessante que nessa parte aqui de alta energia, eles dividem as áreas, diferentemente das outras áreas aqui, eles não dividem sub-áreas. E essa área de altas energias, ela faz muito isso bem. Ela divide em sub-áreas que tem a ver justamente com o método científico. Começa aqui por experimento, depois rede, que é simulação, que a gente usa basicamente como, entre aspas, um experimento. Tem aqui a fenomenologia, eu vou explicar o que é isso, e a teoria. Então, quando você vai construir uma teoria, o ápice é você chegar no final aqui, mas em geral você passa por essas etapas. Experimento ou observação, pode ser também por simulação, dando indícios, não é um experimento real, mas dá indícios. Fenomenologia, vou explicar o que é, e no final a teoria. Então, eu sempre dou nas aulas, às vezes eu estou falando de qualquer aula, de qualquer área, e eu falo do método científico, eu sempre uso o caso tradicional da gravitação, que eu mais gosto, que dá para exemplificar o método científico. Esse sujeito aí é o Tycho Brahe, e ele passou a vida todinha só anotando as posições das estrelas no céu, certo? Então, que é justamente estava fazendo a observação ou experimento. Tudo isso para visar explicar por que as estrelas ocupavam aquelas posições. Então, ele morreu, passou a vida toda fazendo isso, morreu, e quando ele morreu, surgiu o Kepler. Aí o Kepler foi fazer uma coisa que a gente chama de fenomenologia. Fenomenologia é você explicar um fenômeno, os dados dele, o que acontece, mas sem saber um princípio fundamental. Ele simplesmente explica e chegou em 3 afirmações que ocorrem, que são verdadeiras, certo? As 3 famosas leis de Kepler, que no movimento planetário as órbitas são elípticas, etc, etc, as áreas iguais, são varridas em tempos iguais, e aí tem uma relação entre o eixo da elipse e o período. Só que você não tem algo mais fundamental para explicar isso. Então, quem fez isso depois que o Kepler morreu, você pega aí mais ou menos uma geração, 100 anos, ou 60 na época, a média de idade, não sei. E depois de muitos anos, você tem o Newton explicando tudo isso com uma lei muito simples e fundamental. 2 partículas se atraem, certo? Se elas têm massa, pelo inverso do quadrado da distância. Então, quando você chega aí, você chegou no ápice da sua teoria. Você agora tem uma explicação fundamental para aquilo. Aí todo mundo aqui fez os cursos de mecânica clássica, você, partindo da lei de Newton, você volta aqui para a lei de Kepler. Então você explica a lei de Kepler. Então as leis de Kepler deixam de ser leis, deixam de ser consequências das leis de Newton. Tá? Então, e ainda de ganho, você faz a teoria com base naquelas observações aqui. Mas isso me dá muito mais. Quando eu chego aqui na teoria, eu começo a fazer previsões. Então, com a teoria do Newton, você começou até a descobrir um planeta desconhecido, certo? Você tinha o planeta Urano, que ainda era conhecido, mas tinha umas perturbações lá na órbita dele, e aí fizeram os cálculos e descobriram outro planeta, certo? Que foi Netuno. Então, além disso, você começa a fazer previsões. Então, você não tinha ainda a observação do planeta Netuno, mas você pega aquela teoria que foi feita e começa a prever, e aí vai atrás daquilo. Certo? Então, essa é uma das grandes vantagens de se fazer uma teoria. Então, muitas observações são feitas depois que você formula a teoria. E não somente aquelas que foram usadas para fazer a teoria. Certo? E aí, hoje, principalmente hoje, está muito comum você usar o computador para fazer simulações de fenômenos reais. Então, aqui a gente tem o famoso modelo de Ising, em 2 dimensões. O pessoal sabe fazer isso computacionalmente e mostra aí, calcula a magnetização em função da temperatura e acha que, por exemplo, o beta é igual a 1/8, que é igual ao valor do valor exato. Eu vou mostrar aqui a solução do Orcega.
Então, o que acontece é que hoje nós temos muitas ferramentas. Além do experimento, temos as simulações. Então, você consegue justamente prever o comportamento de sistemas com o computador. Então, olhe, veja que essa curva aqui ela é semelhante a essa, tirando essa parte final aqui, que é praticamente zero. Então, aqui na curva teórica, você nem bota esse zero, que a magnetização vai a zero continuamente, que é uma transição de fase. E, às vezes, você tem o oposto. Você não tem experimento nenhum e você fica propondo teorias, como aconteceu aqui com o bóson de Higgs, que foi previsto em 1960 e só foi descoberto em 2012, certo? Então, tem aí o quê? 52 anos. Então, é muito comum na física você ter que ter paciência para uma previsão. Então, sobre uma previsão, raramente você pode dizer que aquilo está tudo errado, porque você não observou ainda. Você tem que ter tempo para esperar. Nós já temos casos como esses na história da física em que você tem que ter tempo para esperar. E isso rendeu o prêmio Nobel à pessoa que propôs isso, que foi o Peter Higgs, certo? Então demorou muito tempo para isso acontecer. Então agora o problema que nós vamos tentar descrever, ele é um problema que ele é diferente dos usuais. Então, usualmente, os problemas na física eles têm uma escala de comprimento fixa. Então, por exemplo, dessa figura do meio, você estuda mecânica clássica, determinar o movimento de uma polia, isso aqui está numa dimensão da ordem dessas dimensões nossas aqui do metro, macroscópicas. Certo? Quando você vai para dimensões grandes, você vai lá para o domínio da relatividade geral, gravitação, tem várias teorias de gravitação. E no mundo muito pequeno, nós temos a mecânica quântica. Só que, por exemplo, a gente consegue, no máximo aqui, pegar uma teoria quântica e tomar os limites para chegar, usando o teorema de Ehrenfest, chegar na mecânica clássica. Só que você ainda não consegue sair da teoria quântica para essa escala grande aqui da gravitação. A mecânica quântica e a gravitação são incompatíveis, ou seja, você não tem uma teoria que vale tanto no muito pequeno, numa dimensão média e numa dimensão muito grande. Uma das propostas que existem são as teorias das cordas, que elas têm duas formas, as cordas abertas e fechadas. As cordas abertas contêm o modelo padrão, as forças eletromagnético fraco e forte, e as cordas fechadas contêm a gravitação. Só que aí não é um negócio ainda que foi observado, né? Mas assim, há uma tentativa de ter uma teoria que vale para todas as escalas. Então, no nosso caso aqui, eu costumo dizer, quando alguém me pergunta com que eu trabalho, eu falo, eu trabalho com coisa muito simples. Eu trabalho em descrever, por exemplo, água fervendo. Tá? Então, assim, o fenômeno observado, ele é simples. E aí, nesse caso aqui, o problema é não trivial. Eu não posso mais ficar confinado a determinada escala de comprimento. Ou pequeno, ou médio, ou grande. Aqui, se vocês observarem, tem bolhas, por exemplo, na ebulição, de vários tamanhos, bolhas muito grandes, bolhas intermediárias e bolhas muito pequenas, inclusive bolhas que a gente não consegue nem ver. Então, esse problema a gente só explica satisfatoriamente se considerar bolhas de todos os tamanhos. Então, seria semelhante aqui você sair aqui de uma escala intermediária até uma muito pequena. E esse problema foi resolvido pelo Kenneth Wilson, que ganhou o prêmio Nobel na época por isso, que é tratar problemas de física com muitas escalas de comprimento, certo? Então, você tem aí, por exemplo, um fluido em que ele passa por uma transição de fase e tem uma coexistência líquido-gás, e todo mundo, inclusive, cai na mesma curva, vários elementos diferentes aqui, e isso é uma lei de potência, e a potência é justamente 1/3, eu quero voltar nesse valor mais tarde, é o expoente aqui da diferença de densidade entre líquido e gás. E esse expoente, ele é o mesmo, impressionantemente, outro fenômeno que ocorre, que é um sistema completamente diferente. Aqui você tem fluidos, aqui você tem um sistema magnético, que é modelado por sistemas, pelo modelo de Easy. Ele pode estar, a orientação aqui dos spins é aleatória, ou todo mundo na mesma direção. Então você tem um sistema paramagnético, um ferromagnético, e aí você tem ilhas de todos os tamanhos, essas ilhas aqui, onde todo mundo está alinhado. Você tem esses vermelhos aqui, todo mundo na mesma direção. Então você tem ilhas também de todos os tamanhos, análogo às bolhas aqui. Então, se você pegar só as bolhas grandes, você não vai ter um resultado satisfatório. Então, as grandezas físicas, como calor específico, corrente de correlação, etc.,
se comportam de acordo com a lei de potência aqui em torno do ponto crítico, com esses valores aqui desses expoentes. E o nosso objetivo é calcular esses expoentes. Certo? Então, você tem o que agora? Você tem vários sistemas físicos completamente diferentes, como um fluido e um ímã, se comportando da mesma maneira, tendo os mesmos expoentes. Tá? Então, nesse caso, você diz que você tem uma universalidade. Sistemas completamente diferentes se comportam da mesma maneira. Ora, se os sistemas são diferentes, então o que os torna iguais? Então, vamos ver o que os tornam iguais. Então, existem elementos neles que os tornam de um mesmo grupo, de uma mesma classe, que são o seguinte. Então, por exemplo, se eu considerar uma rede quadrada, triangular, hexagonal, isso não muda o comportamento crítico. A temperatura crítica também, se eu mudar de rede, ela muda, mas isso não muda os expoentes. Então, os expoentes, eles são universais, eles não dependem dessas características não universais. Então, se você pegar um modelo na rede quadrada e na rede cúbica, vai dar o mesmo expoente, para o mesmo sistema. Então, as grandezas que são universais, das quais os expoentes universais dependem, são a dimensão. Então, por exemplo, um fluido em 3 dimensões tem os mesmos expoentes de um magneto em 3 dimensões. O número de componentes do spin, que agora eu posso generalizar esse modelo aqui. Eu posso colocar uma dimensão para o caso de Easy, ou, desculpa, uma componente para o caso de Easy, 2 componentes do modelo XY, 3 componentes do modelo Heisenberg, etc. Se as interações são de curto alcance ou são de longo alcance, então você vai ter até um parâmetro para isso, interação de longo alcance, eu vou mostrar. E uma coisa muito importante que às vezes até os livros não falam, eles esquecem dessa característica. Ela é muito, muito, muito importante, que são as simetrias das interações. Então tá aqui uma tabela com várias interações que têm simetrias diferentes. Por exemplo, uma interação isotrópica, cúbica, dipolar, etc. Isso muda a forma das interações. Então, por exemplo, para o caso de longo alcance, você tem essa Hamiltoniana aqui, 1 sobre R elevado a D mais sigma. Então, os expoentes vão depender desse sigma. Tá? Essa outra tabela aqui é a representação no espaço dos momentos, que no fundo é inverso do propagador, eu vou falar disso. Tá? Então, aqui você tem as classes de universalidade. Então, tem Ising, n igual a 1, xy, n igual a 2, n igual a 3, Heisenberg. O caminhante aleatório, n igual a 0. Modelo esférico, n para o infinito. Então, você diz que aqui você tem uma classe de universidade ON. Ela é invariante sobre rotações nesse espaço aí, N. Tá? E aí, quando a gente resolve aqui esse problema, vai resolver para todos esses modelos ao mesmo tempo. Não precisa ficar fazendo de um por um. Fez um cálculo, vale para todos. Então, dentro daquela questão que eu falei do método científico, você observa o fato, a água lá em ebulição, e você quer determinar agora os expoentes. O primeiro que tentou fazer isso foi o Landau, com a teoria fenomenológica. Ele não sabia os primeiros princípios, mas ele conseguia escrever uma função de energia livre, dependendo da magnetização. Como no modelo diz, você tem simetria de alinhamento de spin, se 2 spins estão para cima ou para baixo, a energia é a mesma. Então, só pode aparecer termo par aqui na Lagrangiana, na energia. Depois a gente vai falar Lagrangiana. Só que tem um problema. Esse modelo, ele diz que existe uma transição de fase. Ok. Porém, os expoentes são iguais para todas as dimensões, número de componentes. Então, se você pegar um modelo de Easy com um modelo de XY, os expoentes são esses aqui. O que não é verdade. Quando você vai para o experimento, os expoentes são diferentes. Então, você tem que ter uma teoria que diga a diferença entre os modelos, que mostre a diferença de expoentes diferentes. Tá? Então, o modelo de Landau ele serve ali inicialmente para você saber que existe uma transição, etc. Passou daí, já não é mais bom. Tá? Então, aqui é só uma representação pictórica, né? De um cálculo usando essa linha pontilhada aqui, essa teoria de campo molecular do Landau. Tá? Então, ela está longe aqui da curva. E essa curva de cima, você tem a curva contínua, que é a do cálculo teórico, e a experimental batendo bem em cima. Então, veja que a do Landau fica longe. Certo? Então, você tem que... Então, o que eu tenho que fazer para ir além de Landau, da aproximação no Landau? Bom, ou você resolve o modelo exatamente, como aconteceu com o caso Easy em 2D, tá? Você tem a magnetização aqui, o m elevado a 1/8, então 1/8 é o beta, é o valor do expoente beta.
um oitavo, 0,125. E com esse modelo exato, foi que abriu portas, isso foi que abriu portas, que deu mais confiança para fazer simulação. O pessoal faz simulação de Monte Carlo, Metrópolis, eu não entendo disso, mas o pessoal faz simulação disso, tá? Então você pode fazer a simulação ó, da magnetização, ó, fica semelhante àquela curva ali, ó, tá? Aqui. E aí você faz dos outros, calor específico, você tem o alfa, a suscetibilidade, você tem o gama, etc. Então você faz uma tabelinha aqui, essa última tabela é do exato, que eu vou usar esses expoentes aqui. Aí você tem um modelo diz em 3D. Veja que se você fizer o cálculo aqui para o campo médio, que é essa primeira tabela aqui, por exemplo, o beta é meio. Aí se você usar para o modelo de tridimensional, vai ser meio, mas não é meio, é 0,33. Tá? O gama é 1 em Landau. Quanto é o gama do tridimensional? 1,24, está longe. O delta é 3, mas o delta correto é 4,8, por aí vai. Então a aproximação Landau, ela não é de confiança, de jeito nenhum. Tá? Então como é que você faz? Você faz o seguinte, você pega aquela variável de spin e diz que o valor médio dela é a magnetização. Tá? Então você substitui isso por um campo. Tá, ok? Então qual é a vantagem de campo? Lembre que num sistema de índice você tem infinitas contribuições, você tem infinitos átomos, tá? Ou um número muito grande. Então você teria que resolver equações de onda para cada uma das partículas. Só que isso é impossível. Se você colocar o melhor computador, você vai demorar, sei lá, a idade do universo. Então o que você faz? Você usa aquele algoritmo de segunda quantização, onde você pega agora, ao invés de trabalhar com todas as funções de onda de todas as partículas, você só trabalha com uma. Isso você define como um campo. Então o campo ele condensa, ele incorpora todos os graus de liberdade do sistema. E agora, para você ter o que vai diferenciar de um sistema para outro, é esse gradiente aqui. Tá? Porque quando você faz sem o gradiente, que é a aproximação Landau, no fundo o que você está fazendo? Você está pegando o problema de muitos corpos e reduzindo ao problema de dois, que é a famosa aproximação do campo molecular. O que atua numa partícula, devido às outras partículas, esse campo, você substitui por um campo efetivo. Então você pega uma partícula e n-1 e diz que essas n-1 são uma partícula. Então você fica com uma partícula e as n-1 outra. Então fica duas. Então por isso que a aproximação é ruim. Tá? Então você perde inclusive o caráter direcional. Eu estou apontando para qual partícula? Eu estou sofrendo a ação de qual partícula? Não sei. Porque todas estão sendo uma. Então por isso que o gradiente aqui é que vai dar essa característica de que eu sei agora o efeito de uma partícula próxima, longe, etc, etc, etc. A direção. Só que o problema é que complica a teoria, né? Então, o que você tem que fazer é uma analogia entre mecânica estatística e teoria de campos, onde o funcional gerador lá da teoria de campos fica parecido com uma função de partição. A exponencial de alguma coisa que tem... Fica parecido com energia, tá? Então, você define função de correlação como na mecânica estatística. Então, daqui que você gera os famosos diagramas de Feynman, tá? E aí você pode até diminuir esse cálculo, porque esses diagramas aqui, olha, esse aqui vezes esse, é um produto disjunto. Então, eu só preciso considerar esse aqui. Se você usar o G, você vai fazer mais conta. Então, você pode reduzir o número de diagramas, que são as funções conectadas a um PI. É só um detalhe técnico. Então, na prática, o que você tem é um número reduzido de diagramas. Então, para fazer o cálculo, por exemplo, até 3 loops, você precisa desses diagramas aqui. Tá? E aí, você vai trabalhar com essas funções e o problema é que esses diagramas aqui, eles divergem. Não é como no cálculo... Qual é o cálculo? O cálculo 1, que você calcula a integral de 0 a infinito, às vezes ela dá infinito. Por exemplo, a integral de dx sobre x de 0 a infinito, ela não existe. Se você olhar a resposta no livro de cálculo, vai ter lá, não existe. Só que aqui não, aqui a gente faz o seguinte, a gente calcula de 0 até um lambda, então dá ln de lambda, e depois toma esse lambda para o infinito. Onde esses lambdas vão se cancelar no cálculo. Essas divergências não são físicas, são matemáticas. Então, no final, eu vou ter que dividir as funções entre divergentes e não divergentes. As divergentes são as iniciais. Como elas não são matemáticas, não são físicas, mas as finais são físicas. Elas são finitas. Eu vou eliminar as divergências. Tá? E quem ensinou isso foi o Wilson. Quem descobriu como fazer isso foi o Wilson. Então, o Wilson, na época dele, ninguém acreditava em renormalização.
Todo mundo fazia os cálculos com os infinitos, tirava ali cada um à sua maneira, mas ninguém achava que ia ter uma teoria geral para uma forma sistemática de remover os infinitos. Então, essa aqui é uma maneira, condições de normalização. Tem outros métodos, subtração mínima. Então, hoje, atualmente, tem 6 métodos. Então, eu fiz esse problema através dos 6, que é melhor porque você confere a resposta entre eles, aí você, achando o mesmo resultado, você não tem dúvida, né? E aí, aqui permite calcular 2 expoentes, por exemplo, o et e o ni, e das relações de escala você calcula os outros. Então, só existem 2 independentes. Então, esse é o resultado do cálculo do Wilson de 3 loops para os diagramas, que deu o prêmio Nobel a ele, tá? Que permitiu fazer previsões corretas dos valores dos expoentes, além de Landau. Então, veja que os primeiros valores aqui são de Landau, beta igual a meio, gama igual a 1, delta igual a 3, etc. E esse epsilon era um parâmetro que faltava na teoria, para você expandir. Então, você faz 4, onde é a dimensão onde as integrais divergem, menos d, por exemplo, em 3 dimensões, esse epsilon vai ficar 1. Em 2 dimensões, o epsilon vai ficar 2. Obviamente que em 3 dimensões, com parâmetro menor, é melhor para você ter uma convergência melhor. Então, o pessoal que faz simulação, quando vai fazer no Easy 2D, tem mais trabalho para atingir convergência. É mais difícil atingir a convergência. Então, esse é o ápice da teoria de transição de fase teórica, o cálculo. Esse foi o melhor resultado na história da física até hoje. Não tem nada melhor que isso. De forma geral, você pode até resolver algum dia o modelo diz em 3D exato, é um resultado melhor. Mas até hoje não resolveram. Então, o que se melhor fez foi o Easy em 2D. Tá? E esses sistemas são tão complicados que o pessoal meio que já meio que desiste de resolver exatamente. Então, esse é o cálculo mais avançado que existe em transição de fase. Tá? E então, isso rendeu o prêmio Nobel dele em 1982. Os trabalhos dele foi em 1971, 1972. E aqui está o motivo, pela descoberta de fenômenos críticos e sua conexão com transição de fase. Não a descoberta em si, mas na teoria. Então, agora eu tenho uma teoria. Lembra que eu falei do método científico? Você tinha um experimento, tinha simulação, tudo dando indício. Ah, é por aqui, é por aqui. Mas ninguém tinha feito uma teoria completa. Então, o Wilson fez isso e por isso que ele recebeu o prêmio Nobel. E para mim, modéstia à parte, é uma opinião minha, não modéstia à parte, mas uma opinião minha, pelo menos nessa área aqui de campus, é o prêmio Nobel mais importante para mim. Por quê? Porque, por exemplo, aqui, ó, você observa que aqui em 1982, os trabalhos dele são 1970 alguma coisa, o Tomonaga, Schwing e Feynman ganharam o prêmio Nobel pela eletrodinâmica quântica antes do trabalho do Wilson. Então, 1965. Só que aqui foi daquele jeito que eu falei. Tinha os infinitos e eles tiraram. Eles conseguiram tirar sem saber um guia geral. Sem ter um guia geral. Tá? Só que depois, quando o Wilson fez o grupo de renormalização, em 1979, o pessoal ganha o prêmio Nobel agora com a força fraca, já usando renormalização. Já não precisa mais ter aquele caráter particular. Como é que faz nesse caso aqui? Não, agora você tem uma teoria geral que vai lhe dizer de forma sistemática como fazer isso. Tá? Depois, o Tuft e Veltman também teoria de gauge, usando o grupo de renormalização. E para a força forte também, o David Gross, o Politzer e o Frank Wilczek também ganharam na interação forte usando o grupo de renormalização. Tá? Então, assim, de certa maneira, ficou mais palatável resolver o problema. Porque agora eu tenho um guia, eu tenho uma teoria. Tá? Então, para mim, todos esses, tirando esse de 62 aqui, esses outros prêmios Nobel foram muito ajudados pelo prêmio Nobel do Wilson, né? Pela teoria dele. Tá? Então, agora, essa expansão dos expoentes, ela tem um problema. Quando você vai aplicar os valores lá, numéricos, ela é uma série que ela não tem uma convergência boa. Então, ela começa aqui de 1 para 0 loop. Para 1 loop, 2 loops, 3 loops, 4 loops, 5 loops. Aí ela vai 1,16, 1,24, aí você acha que vai convergir ali por 1,24, ela volta para 1,19. Aí você acha que vai convergir ali 1,20, ela pula lá para 1,33. Então complica desse jeito. Aí quando você vai para 5 loops, pior, ela volta lá para o 0,89, que é menor do que o valor de Landau. Então isso recebeu muitas críticas na época, pessoas que não acreditavam, não, renormalização não serve para nada. Não, mas calma, ciência não é assim, você tem que esperar 50 anos, 70 anos.
E aí descobriram uma técnica. Essa série não é convencional. Então você tem que usar uma técnica a mais, chamada transformada de Borel, e tem várias outras que você realiza a soma corretamente. Então agora sim, aqui, por exemplo, para o 3D, para 2 loops, o Ni, eles vão até 4 casas decimais. Então 06338, 06328, 06362, 630, 630, 630. Então agora você já começa a ter uma convergência. Tá? Por conta dessa nova técnica. Aqui é a mesma coisa, 122, 123, 123, 123, 123, 123. Aí já começa aqui em 5 loops já começa a convergir. 1, 23, 9, 23, 9. Aliás, o 23, 98, 23, 98, 23, 98. Então já vai convergindo. Então essa é a maneira correta de trabalhar com essas séries. E aqui para o Easing 2D, você pode comparar, por exemplo, essa última linha aqui, o Easing exato, 1.75 por gama, o Ni é 1, o ETA é 0.25, etc. Então você compara, 1.75 com 1.73, 1 com 0.99, 0.25 com 0.26, 0.125 com 0.120. Então tem uma concordância até a segunda casa decimal. Tá? Então essa é a maneira de fazer. Ok? E aí você tem mais estimativas aí, variando o N aqui para N igual a 0 é para tratar polímeros, N igual a 1 é Ising, XY e Heisenberg. Então você faz várias previsões, compara essas duas tabelas com o experimento e dá muito bom. Veja que tem até uma certa tolerância entre 1.23, 1.25, etc. Então é isso que faz. E a outra coisa que eu não vou ter tempo de falar, eu quero só chamar a atenção. Existe um conjunto de grandezas análogos do ponto de vista de fundamento aos expoentes. Os livros parecem que só falam de expoente, muitas vezes. Mas tem um negócio chamado razão entre amplitudes, que são tão fundamentais quanto os expoentes, só que eles são mais difíceis de calcular. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas eles estão aí, tem expansão epsilon, simulação, experimento. Tá? Só que o cálculo do Wilson foi em 3 loops, então o pessoal vai aumentando, né? 4 loops, 5 loops, e o pessoal já chegou a 6 loops. Tá? Então há uma disputa para quem vai em mais loops. E aí onde entra aqui o que eu vou falar no meu trabalho, que é justamente, em 1988, um físico grego, né, naturalizado argentino e brasileiro, propôs uma teoria. Então ele fez o inverso do que geralmente a gente faz, de observar um fenômeno, etc, etc, etc. Então ele propôs, e aí depois agora você vai atrás de algo experimental, uma generalização da mecânica estatística. Então, quando você generaliza, você pensa o seguinte, é um fenômeno que a teoria que existe agora não explica. Então, a relatividade restrita, ela explica fenômenos com velocidade alta. A mecânica quântica não explica com velocidade alta. Então, o Einstein estendeu a teoria do Newton. Tá? A mecânica quântica, a teoria do Newton, a mecânica clássica, não explica fenômenos em dimensões da ordem do Angstrom, do átomo. Então, inventou-se a mecânica quântica. Por aí vai, gravitação. Então, essa é uma tentativa de generalização. E, mais uma vez, geralmente espera-se muitos anos. A teoria, sei lá, da gravitação é de 1900 e alguma coisa, 1905. 1910, desculpa. 5 é a especial. A da relatividade geral de 1910. Buraco negro só foram observados agora. Tá? Ondas gravitacionais. Então, demorou 100 anos. Ok? Então, o que você faz? Quando você propõe uma entropia generalizada, então o que você tem agora é que a entropia para 2 sistemas não é mais aditiva como antes. Certo? Isso não soa bem, tá? Porque é um pilar da mecânica estatística a entropia ser aditiva. Só que aí tem uma sutileza, tá? Como a gente usa em literatura. Você usa ali uma certa licença poética. A física é cheia de licença poética. Tá? Às vezes você fala assim, esse cálculo é exato. Como é exato? Se o modelo já é uma aproximação do sistema real. Então não existe nada exato. Mas a gente usa esse nome, exato. A gente usa o nome teoria. Às vezes a teoria não foi nem confirmada. Então ela é só uma hipótese. Lá no método científico é assim, é só uma hipótese. Então, por exemplo, a teoria de cordas não é teoria, ela é uma hipótese. Mas a gente chama teoria de cordas. Então, qual é o problema de dizer que tem uma entropia que não é extensiva? Eu não vejo problema nenhum. Se a gente quiser ser rigoroso nas palavras, vamos começar pelas outras palavras que tem nos outros contextos que eu falei. Então, na verdade, tem uma sutileza aqui. Os sistemas são independentes, porém, existem correlações. E ele foi muito feliz que está aqui, ó, sistemas correlacionados. Então, assim, os sistemas aqui, eles não são
entre aspas, independentes. São independentes num certo sentido, mas eles estão correlacionados, que são correlações que não estão embutidas na mecânica de Boltzmann, estatística de Boltzmann. Então, daí a necessidade de introduzir um novo parâmetro para explicar esse fenômeno, tá? Que é o Q. Então, o Q vai dar isso. Então, aqui, por exemplo, para Q maior que 1, a fórmula é essa. Então, quando o Q é maior que 1, você vê que esse último termo aqui dá negativo. Então, a entropia dá menor. Eu prefiro essa definição, que a entropia do sistema que está correlacionado ela é sempre menor. Você pode usar a interpretação de organização. Então, agora o sistema está mais organizado, então a entropia é menor. A mesma coisa vale para quando o Q é menor que 1, é só você inverter. Ao invés de 1 menos Q, bota Q menos 1. É a famosa dualidade, em Q em 2 menos Q. Se você fizer Q nessa de cima igual a 2 menos Q, você obtém a de baixo. Tá? E a função correta é essa aqui, 1 menos Q e Q menos 1. Quando eu pego, por exemplo, Q menos 1 aqui, a base fica positiva e o expoente negativo, que é uma função bem comportada, de quadrado integrado, etc, etc, etc. Convergente, etc. E ele definiu no início uma função com cutoff. Eu não gosto de usar essa função porque ela, se você faz um cutoff, você começa a proibir alguns eventos que são raros, mas podem existir. Então isso cria tipo um demônio de Maxwell. Então você não viola, o sistema não visita todos os pontos do espaço de fase. Então você viola a ergodicidade. Então ele comenta isso, o Constantino de Sales, no livro dele, na introdução, que talvez não fosse ser esse nome, não fosse ser o nome, não extensivo. Teria, ele gosta de usar agora não aditivo. Só que ele disse que já tem mais de 10 mil papers na área, fica difícil você começar a falar outro nome. Tá? Então, que fique claro, a gente vai usar esse nome porque não tem jeito mais de tirar esse nome. Tá? Então, ok. Então, nessa área de termodinâmica, etc., você tem termodinâmica e mecânica estatística. Termodinâmica trabalha num mundo grande, variáveis, dimensões grandes, tem que calcular valores médios, e a mecânica estatística no pequeno. Aí, em 2012, teve esse trabalho que mostrou que a a termodinâmica não extensiva, ela é, na verdade, extensiva. Então, não existe termodinâmica não extensiva. Então, se você for encontrar efeito não extensivo, vai ter que ser na mecânica estatística. Tá? Então, um dos experimentos que confirmou aqui a teoria dele, aqui, por exemplo, você coloca numa caixa, numa superfície plana, alguns discos, e vê que o movimento desse negócio não é de acordo com a estatística de Boltzmann. Tá? Então, veja que tem, em algum lugar aqui tem esse gama, aqui é que as partículas vão interagir e vai criar um certo estresse, um strain. Tá? Então, esse strain, ele faz o papel das correlações. E veja que elas são as mesmas, elas não em todos os pontos, elas não dependem do ponto do espaço. Então, é semelhante à transformação de gauge em eletromagnetismo. Tem a global e a local. A global ela é a mesma, é uma constante, é a mesma, tem o mesmo valor em todos os pontos do espaço. A local não, ela depende, cada valor a transformação é diferente. Então, aqui é um efeito global, ela é o mesmo efeito em todos os pontos do espaço. Então, toda vez que você tem isso, correlações globais e não locais, que as locais já estão na mecânica estatística convencional, mas as globais não estão na mecânica estatística convencional. Então, a única maneira é com essa proposta do Tsai. Então, você tem aí essa variação aqui, esse expoente, por exemplo, depende do quê? Tá? Aqui na equação do Langevin para esse sistema. Então, você vai ter agora uma Q gaussiana. Você não explica com a gaussiana convencional, porque tem correlação global. E tem também esse trabalho de 2003, onde eles pegaram as manganitas, que eu não sei mais onde eu coloquei, são aqueles materiais Mn 0,3, oxigênio 2. Ah, tá aqui no gráfico. La 0,6, Y 0,7, são manganitas. E eles modelaram com a mecânica estatística de Tsales, obtiveram a magnetização conhecida quando é extensiva, que é a função de Langevin, e agora é generalizada com esse Q. E ela bate justamente com os resultados experimentais para a magnetização. Então, assim, alguma coisa tem aí, tá? Então, a física, os físicos não podem ficar indiferentes quanto a isso. Nós temos um problema. Nós temos fenômenos que não são explicáveis pela mecânica estatística de Boltzmann, tá? Então, nós temos que medir esforços experimentais, teóricos, computacionais para resolver esse problema, tá? E
Nesse intuito, surgiram simulações. Uma usando o trabalho estático, e eu mostro no artigo que esse trabalho ele não foi feito de maneira precisa. Os expoentes aqui mudam muito. Tá? Eu até argumento aqui que eles tiveram que propor até uma mudança de lei de escala. Lei de escala você não muda só assim. Você muda, por exemplo, quando você tem uma mudança de dimensão efetiva do sistema. Eu vou até mostrar um exemplo que tem a dimensão efetiva diferente, aí muda a lei de escala. Nesse caso aqui não tem. Tá? Então não poderia ter mudança de escala. Então eu conversei com o pessoal aqui do nosso grupo de computacional, então eles disseram logo, olha, aqui a gente geralmente simula em torno do ponto crítico. E aqui a simulação foi feita, por exemplo, olha, menos 500 até 2000, nesse range aqui de diferença de temperatura. Aí o que acontece? Isso introduz erros. Você tinha que ter feito a simulação aqui em cima, quando eu vou em torno do ponto crítico, como eu vou mostrar aqui que o nosso grupo fez. E tem uma simulação para um sistema dinâmico, um caso dinâmico, onde o Ni e o beta tem que ser os mesmos do caso estático. E a variação aqui é pequena. Inclusive, o Ni aqui não mudou com o Q. Olha a variação do alfa. Começou de 0, foi até 0,3. Então aqui, depois eu vou mostrar o alfa, ele muda muito pouco. Muito pouco mesmo. O beta aqui mudou de 0,1 até 0,12 até 0,02. Aqui o beta ó, praticamente não muda. 11,9 já muda na terceira casa decimal. 11,5, tá? Então eu vou comparar com esses resultados. Então o que acontece é o seguinte, para você trabalhar com aquela teoria do Wilson análoga, que foi o que eu fiz, você tem que ter o seguinte, quando você chega na teoria do Salles, ele publicou esse trabalho, onde ele publicou a equação de Klein-Gordon não extensiva. E aí o problema é que ela é não linear. Se ela é não linear, aquela teoria do Wilson não pode ser usada, porque ela é baseada no propagador, uma técnica chamada propagador. Então, o propagador só é definido para problemas onde a equação é linear. Então, do jeito que está aqui, para Q geral, você não tem teoria de campo para fazer cálculo expoente. Pode esquecer, tá? Porque o propagador não é definido. Mas, porém, contudo, entretanto, se eu aproximar, eu sumo com esse termo aqui. Se eu tiver o módulo de Q-1 menor que 1, aí eu posso desprezar esse termo. Aí eu volto para a equação linear. Tá? Então, para módulo de Q-1 menor que 1, eu fico com a equação linear. Aí eu posso usar a técnica do Wilson. Estendendo a técnica do Wilson. Então, o que a gente fez foi estender uma extensão, a generalização da técnica do Wilson de cálculo de expoentes. E aí você fica com a massa efetiva. E eu já fiz um trabalho em que essa massa efetiva não atrapalha. Então, tanto faz você botar Q, M2 como M2, não muda em nada. Então, agora, a proposta é, você tem um funcional gerador, onde o propagador é extensivo, e a não extensividade se encontra aqui. Isso é muito comum, teoria de campo, você fazer isso. Então, agora, naturalmente, você vai ter uma classe de universalidade ON que depende do que agora. Então, encontrou-se uma nova classe de universalidade. Tá? Generalizada. Então, agora eu posso fazer estimativas. Tá? De expoentes. Como eu tenho 2 lá nesse trabalho aqui, eu encontro os outros, e aí eu faço uma tabela. E aí eu comparo, por exemplo, o Ni, se você olhar para 0,9 o Q, o Ni que eu calculei foi 0,983. Aqui está 0,990, com um erro de 0,07. Se você for bondoso, você tira 0,07 do 99 aqui, cai em cima do 983. Até 0,8, o Q 0,8. Aqui está 967, 973. Se você for bonzinho, com esse erro de 6 aqui, para mais ou para menos, você tira 6 aqui do 973 e fica 967. Aqui para 0,7 já está dando já 950, 959. Se você for bonzinho, você tira 7 do 9, fica 952. Aí você vê já que a aproximação já vai piorando quando você sai daquela condição. Módulo de Q-1 menor que 1. Tá? Então, quanto mais essa faixa de Q igual a 1, vai piorando. O bom é que os trabalhos que eu vi até hoje, você não tem assim Q igual a 100, 200, 1000. Você tem Q ali 2, 3, 1. Tá? Então, está em torno disso aí. Então, você pode fazer uma tabela para a dinâmica. Esses dados dele aqui estão meio confusos. Se fizer uma mais preciso, vai ficar correto, porque aqui está 240, 151, 153, 141. Fica um indício de que está diminuindo. Aí daqui a pouco esse outro ponto não ficou bom.
151. Mas se fizer a simulação, como eu vou mostrar por caso estático, o pessoal do nosso grupo fez, fica melhor. Então, eu posso fazer o quê? Previsões agora, tá? Então, aqui eu estou comparando o resultado de simulação, certo? Com o meu cálculo, que deu muito bom. E aqui, aí você começa a fazer previsões, aquilo que eu falei no início. Você faz a teoria, mas daqui a pouco você faz previsões. Então, aqui o modelo de o caminhante aleatório em 2 dimensões. Então, você pode simular o caminhante aleatório em 2 dimensões. Aqui, o modelo de caminhante aleatório em 3 dimensões. Modelo de IS em 3 dimensões. Modelo de XY em 3 dimensões. Modelo de Heisenberg, que eu esqueci aqui, em 3 dimensões. Aí aqui você pode calcular a dinâmica, que eu achei na internet, que foi o modelo de Ising em 3 dimensões, a dinâmica, e o modelo de Heisenberg, mas deve ter o modelo de XY também. Então, o que a gente fez? Esses resultados aqui, que o trabalho do expoente dinâmico fez, esse aqui, ele usou aquela função com cutoff. E elas são ligeiramente diferentes, mas ela não é física. Ela configura demônio de Maxwell. Então, o nosso grupo, eu contatei o nosso grupo aqui, da UFP, de Estatística Computacional, e eles fizeram as simulações com a função correta. E você vê que melhora. Então, para Q igual a 0,9, fizeram aí a energia, a magnetização, a suscetibilidade, onde você tira aí o beta, o gama, etc. Para 0,8, fazendo colapso em vários tamanhos. O bidimensional, 0,6. Então, a gente faz agora a tabela, tá? Então, veja, por exemplo, do início, essas funções nem mudam muito, mas no final, a gente ainda melhora, tá? Porque a aproximação vai ficando ruim de acordo com que o Q vai diminuindo. Mas aqui no final, o meu resultado estava ruim. Então, essa primeira linha aqui, ó, para 0,6 é o meu, 9,33. Essa última é a do trabalho lá, 9,55. Então, veja que aqui, com a função correta, já dá 9,48. Então, já melhora, tá? O gama, por exemplo, 1,647. Com o trabalho lá, 676. E com a função correta, 640. Então, já diminui a diferença. O beta, que é extremamente sensível, que você tem que ir em 3 casas decimais. O que eu fiz foi 0,110, o do trabalho 0,117 e agora com a função correta 0,114. Então você fazendo com a função correta melhora bastante, tá? E aí, qual é a interpretação física usando teoria de campo não extensiva agora estendida? Um dos grandes problemas dessa teoria é você interpretar o parâmetro Q. Só que aqui sai naturalmente. Então, primeiro, ela entra aqui, o parâmetro Q entra como uma interação, assim como eu falei. Os expoentes dependem da dimensão, das interações, etc. Então, como depende do Q, isso aqui correlaciona os campos. Tá? Como esse Q é uma constante, ele é global. Ele correlaciona os campos em todos os pontos do espaço-tempo pelo mesmo valor, porque isso é uma constante, então é uma correlação global. Correlação global não é explicada pela estatística de Boltzmann, só é pela estatística não extensiva. Então, não depende da posição, por isso que é global. Daí que você tem que interpretar como uma interação efetiva, que concorda com a previsão do Constantino de Sales, que é de correlações. Você pode chamar de correlações, interações efetivas, pode chamar do que quiser. O que importa é que essas interações são globais, como no caso da caixinha lá. Aquelas interações são as mesmas em todos os pontos. Porque justamente ela correlaciona os graus de liberdade do campo. E, lembrando, essas correlações elas ocorrem no espaço de simetria interno do campo. Tá? Porque existem 2 espaços. O espaço-tempo, onde o campo vive, é definido, e existe o espaço interno. Tá? Quando a gente estuda lá os cursos de teoria de campo, a gente estuda isso. Eu posso até falar rapidamente sobre isso. Então, eu vou dar alguns exemplos dessas coisas aqui. De quando você tem, dependendo da dimensão, quando tem dependendo da simetria, etc, etc, etc. Então, por exemplo, um caso que eu trabalhei no doutorado, pontos Lifshitz. Então, nesse caso, você mostra que a lagrangiana dele tem um termo quártico, por exemplo. Tá?
Então, isso altera a dimensão efetiva do sistema. Não é mais D, é D menos M, por exemplo, num certo subespaço. Então, aqui sim você tem alteração de classe de relação de escala, o que não poderia acontecer naquele caso estático. Tá? Então, as interações aqui, que dependem agora, se é primeiro vizinho, segundo vizinho, depende da direção, entra nesse M aqui, que é o número de direções que tem essas interações. Então, aqui vai depender, porque está mudando as interações. Os expoentes dependem. Então, aqui eu tenho uma interação efetiva, que é o Q, por isso que os expoentes dependem de Q. Tá? Então, você tem agora uma nova classe de universalidade aqui. Então, agora, no Lifshitz, então por isso que você tem uma nova classe de universalidade lá no caso no extensivo. Então, eu até gosto de colocar esse slide para mostrar que a gente foi pioneiro aqui no Piauí em introduzir um grupo de teoria de campos. Não tinha. Isso aqui é um evento que aconteceu sobre o Nordeste, lá em São Luís, e eu grifei aqui, e tem gente de todos os estados do Nordeste. Não tinha, o único estado era o Piauí. Aí começou a ter, em 2011. Então, esse foi o primeiro grupo aqui que eu montei, vários alunos aqui de mestrado e doutorado. Esse da direita hoje faz pós-doutorado aqui, voltou para cá. Então, você pode usar, por exemplo, vários métodos, aqui é o método BPHZ, o método conhecido em teoria de campos, tem mais diagramas, então a gente resolveu. Só que para isso tem um negócio chamado parcial P, é uma técnica que separa divergências. Quem fez foi o Tufte, quando ele ganhou o prêmio Nobel. E a gente inventou uma parcial P para Lifshitz, tá? O Marcelo Leite que teve essa sacada e fez. Então, aqui já nas teses dos alunos, a gente trouxe aqui em 2003 a nossa saudosa Maria Carolina, né, que Deus a tenha. O professor Elael também veio aqui. Então, eu queria falar aqui, para exemplificar, no caso das simetrias. Então, você tem simetrias espaciais, que são essas conhecidas nossas. Rotações espaciais, translações, etc., no tempo, transformações de Lorentz, todas têm a ver com o espaço. Se eu rodar esse pentágono aqui 2π sobre 5, ele volta para ele mesmo. Então, é a simetria de rotação, mas isso é no espaço. Tá? E outras, agora, simetrias internas, não, elas não têm a ver com espaço. Então, mas eu posso dizer que existe um espaço abstrato. Então, essas simetrias ocorrem nesse espaço, que a gente chama interno. Então, por isso que em teoria de campo a gente fala espaço externo, que é do espaço mesmo, espaço-tempo, onde os campos estão definidos, e tem o espaço interno, onde ocorrem todas essas simetrias aí importantes em física de partículas. O que não impede de você pegar o campo e dizer, por exemplo, um campo de duas componentes, como é o nosso caso aqui, ON, tem N componentes, você tem esse quadrado aqui, das somas dele, isso é tipo um módulo quadrado de um vetor. Não impede nada de você dizer que essas componentes no espaço abstrato, né, que não existe no mundo real, mas existe no espaço abstrato matemático, onde eu tenho uma matriz de rotação, como se fosse uma rotação no espaço real. Não é uma rotação no espaço normal, é só no espaço abstrato. Então, por isso que eu divido simetrias externas e internas. Tá? Então, todo efeito que muda os expoentes tem que ocorrer nessas simetrias internas, nesse espaço interno. Então, as interações só mudam o expoente quando ocorre no espaço interno, como no Lifshitz, ou como agora no caso não extensivo. Tá certo? Então, por exemplo, a simetria de Lorentz, ela é no espaço-tempo, não é no espaço interno. Então, se eu pegar uma teoria, como eu aproveitei naquela época que estava o pessoal falando em quebra de Lorentz, esse termo K aqui, até fiz esse trabalho com o Marconi, então eu peguei esse sistema com essa transformação de Lorentz, com a quebra dela, só que essa simetria não é no espaço interno, então eu já sei que não muda os expoentes. Eu mostrar isso é outra coisa. Então eu fiz uma série de trabalhos, tive que fazer, às vezes, até separado, fiz aproximado, tá? Fiz aproximado. E aí você, até as grandezas dependem desse parâmetro de quebra, desse caminho, só que no final os expoentes não dependem, tá? Quando você fica no final. Esse trabalho, é até importante falar, foi citado por um grupo que trabalha com sistemas reais, físico, material. E na teoria desse material era justamente essa teoria aqui. Então, muitas vezes, fica aí o recado, principalmente dos estudantes, quando a gente propõe a teoria, não é obrigado a ter já uma aplicação logo, não. Você tem que esperar muito tempo, tá? Porque aí, quando o pessoal foi trabalhando nesse trabalho, já tinha esse feito, provou para qualquer loop, etc, etc, etc. E aí, já mais teses aqui, esse é o famoso professor Wellington aqui, e o professor Plascar veio para as teses de outros alunos aqui. E aí eu fiz vários trabalhos em vários métodos, mostrando esses resultados. Aí, quando o Marconi veio aqui, ele falou, não, olha, é o seguinte, dá para resolver isso exato, sem expandir naquele... Então, você tem um fator exato aqui. Então, eu fiz vários trabalhos aí com o Marconi, esse segundo nome aí,
onde a gente publicou com o exato. E também com o que eu falei para vocês de razões entre amplitudes. São grandezas importantes. Não depende desse fator aí que tem a ver com o espaço externo, o espaço-tempo. Como não é no espaço de simetria, então não muda, mas você tem que se virar para mostrar. Então as amplitudes também não mudam, as razões ficam nele. As amplitudes dependem, tem esse fator π que carrega aquele K, mas no final elas não são universais. Quem são universais são as razões. E aí, mais defesa, o Marconi veio aqui para as dissertações dos meus alunos, veio outro professor também, o Cláudio, que era do grupo lá, também de Recife. E, mais uma vez, nesse caso aqui, só para lembrar, esse nome estão usando não aditivo ao invés de não extensivo. Eu prefiro falar para sistemas globalmente correlacionados, mas é só questão de gosto, tá? E aí eu fiz uma tentativa de resolver esse problema, só que na época, que era justamente aquele termo de massa lá da equação, ao invés de M2 é QM2, não muda os expoentes. Então, a não extensividade não conseguiu ser capturada. Tá? Então, ou seja, teve uma tentativa, mas não deu em nada. Mas agora a gente conseguiu. E também outro exemplo é quando você pega o sistema e coloca no background curvo. Então, o que acontece? Isso vai depender do espaço-tempo. Aqui está escrito de forma geral que depende da métrica. R e R mini, de alguma forma, está conectado à métrica. E aí, você já, de novo, os expoentes só dependem se o mecanismo de simetria for interno. Se for na simetria externa, não muda, só que você tem que se virar para mostrar. E aí, mesmo um diagrama desse, dependendo do R e do R mini, no final os expoentes não dependem. Certo? E até foi um fato interessante que os papers da área de teoria de campo e espaço curvo, os cálculos deles eram feitos numa mistura estranha de espaço-tempo, momento e coordenadas. Geralmente você faz ou na coordenada ou no momento. Aí não tinha nenhuma teoria para fazer só no espaço-momento. A gente conseguiu fazer só no espaço dos momentos. E agora, numa dissertação do estudante, o Pedro Henrique, a gente conseguiu mostrar esse resultado para qualquer loop. Tá? O trabalho já está em fase de escrita e submissão. A gente publicou aí. Bom, e aí a gente tem um grupo aqui de teoria de campos e partículas elementares. E aí o nosso grupo é composto aí do Pedro Henrique, que fez esse cálculo para qualquer loop. Doutorado, ele está no doutorado agora. Tem os nossos estudantes de mestrado. Tem outros alunos de IC que já até saíram. Não estão mais no grupo, mas do momento era esse. Então, as conclusões é o seguinte. Agora, a gente tem uma teoria generalizada para cálculo de expoente. Então, quando eu fui procurar na literatura para calcular expoente crítico, vou fazer o cálculo de teoria de campo. Quando eu fui ver, não tinha teoria. Aí, não, então tem que parar para fazer a teoria. Então, agora a gente tem a teoria. Com essa teoria, a gente mostra, usando o grupo de normalização, então agora a gente tem, análogo à teoria do Wilson, uma teoria sistemática de como começar de um início lá e chegar no final, e obtém agora uma universalidade generalizada, que depende de quê? Então agora a gente não precisa mais tirar os infinitos, como o Feynman, Tumonag e o Schwing fizeram, meio que cada caso é um caso. Não, agora a gente tem uma forma sistemática. Tá? Nesse cálculo, eu não entrei em detalhes, mas ele é válido para qualquer número de loops, porque em um loop você faz, em 2 loops a teoria não continua com Q geral, ela é para Q igual a 1. Então, a partir de 2 loops, é todo mundo Q igual a 1. Tá? Então, você vai, em um loop é Q, depende de Q. Em 2 loops para frente não depende, então você vai até qualquer loop. Então, por isso que o valor que está lá, eta mais alguma coisa, ni mais alguma coisa, aquele valor é o extensivo. Então, você pega o valor inclusive o exato em 2D e bota lá. Tá? A teoria tem essa limitação, que é válida para Q menos 1 menor que 1, mas não tem outra opção que eu conheça, né? Porque essa técnica não, né? Que usa propagador, não tem como. Ela concorda com simulações computacionais, tá? Então, eu costumo dizer que, no mínimo, o problema foi resolvido matematicamente. Ah, isso não vai existir no experimento, não sei. Não sei como fazer isso, como correlacionar globalmente um sistema. Isso é trabalho para os experimentais. Tá? Eu não sou experimental, não entendo nada disso. Mas se você conseguir correlacionar globalmente, não sei se isso é possível, teria que testar para ver a transição de fase dele e ver os expoentes dependendo de quê. Tá? Então,
mesmo que isso não exista, minimamente já funcionou matematicamente. Ou seja, a gente resolveu, no mínimo, um problema matemático. Tá? Assim como em outras áreas, que às vezes você não tem o correspondente no experimento, mas tem lá a solução matemática. Então, graças às simulações, a gente tem como comparar. Então, por isso que o pessoal de simulação já tem bastante material para fazer aí, para comparar com esses resultados. Inclusive de outros sistemas, eu já estou fazendo para outros sistemas. Que eu botei aqui, motiva a simulação para outro sistema, motiva os experimentos também, e tem uma coisa fundamental, que é você fazer um link entre o que você está estudando e flutuações, porque tudo isso é devido às flutuações do campo. As flutuações do campo é o que é mais fundamental. As flutuações do campo é que explica supercondutividade, que o Abrikosov ganhou o prêmio Nobel, que era aluno do Landau. As flutuações é que explicam a superfluidez, que foi o prêmio Nobel do Landau. As flutuações é que explicam os expoentes críticos extensivos, que foi o prêmio Nobel do Wilson. As flutuações é que explicam a força fraca, do pessoal aí, do Weinberg, da força forte, etc. Então, pela primeira vez se mostrou a relação entre correlações globais e flutuações. Tá? Então, eu queria só aproveitar aqui rapidinho que eu estou no momento como coordenador da pós. Então, a gente tem aqui um grupo experimental, onde tem vários laboratórios, computacional também, que foi o pessoal do grupo aqui computacional, o Hélio Tyrone, e eu queria agradecer pela atenção de vocês. Oi, Paulo, fala, Renato, muito obrigado, ótimo seminário, né? Gostei muito. O Murilo está querendo fazer uma pergunta, mas antes da gente passar para as perguntas, né, eu queria pedir para todo mundo, né, todos e todas presentes, abrir o microfone e a gente fazer uma salva de palmas aí para o palestrante. Obrigado. Aí. Palestra, vou abrir as perguntas, né? Quem quiser pode levantar a mão, a gente vai seguindo aí. Murilo, vamos ter você por aqui, pode falar aí. Obrigado, Anderson. Posso falar já? Pode sim. Tá bom. Inicialmente, eu quero parabenizar o Paulo tanto pela formação do grupo, né, lá no Piauí, com grande publicações, né, em produtividade, né, produtividade elevada. O grupo já está com muitos alunos, né, alguns alunos formados, e é muito importante essa questão da nucleação, né? Você fez esse trabalho que realmente merece todos os parabéns. Quanto o tema em si, eu vou fazer aqui, tomar a liberdade, né, de estar com a palavra aberta e fazer alguns comentários, pelo menos uma ou duas perguntas e algumas sugestões. Eu posso fazer tudo num pacote só ou divido? Entendeu? Pode ser. Pode ser num pacote só e aí você... Pode ser. Tá bom. Então, deixa eu começar com comentários. Normalmente, quando uma teoria é definida por uma negação, eu vou dar exemplos na física. Non-Fermi líquido, certo? Então, teoria de não líquido de ferro. Estas teorias, elas são indefinidas. Eu lembro de uma brincadeira que um físico muito famoso na área de física mesoscópica fez, numa palestra, ele dizendo, eu sei o que é uma maçã, mas eu não sei o que é uma não maçã. A maçã é muito bem definida, a não maçã é qualquer coisa, certo? Hoje no Brasil nós temos a não política, né? A negação. O que é a não política? Vai substituir pelo quê? Por alguma coisa não sabe o que é, mas deixa para lá. Então, essa questão a própria apresentação, né, dessa mecânica estatística como uma forma, quer seja não extensiva ou não aditiva, ela parece ser mais uma família do que propriamente uma teoria bem definida. Sim. Você vai entender melhor o que eu estou dizendo quando eu fizer o segundo comentário. Tá? Então, esse é o primeiro comentário. A negação tende a deixar indefinido o que você quer dizer. Quando os estatísticos vão lidar com situações em que eles não sabem, e esse é o comum, né, porque é a área deles, né, eles não sabem o detalhamento, ou seja, as leis microscópicas que causam o fenômeno que eles estão estudando,
eles tendem a usar o que se chama famílias, que podem ser famílias paramétricas ou não paramétricas de distribuições, ou seja, classes grandes de modelos estatísticos. Famílias são isso, classes grandes. E aí depois eles submetem estas classes a testes estatísticos e a tabelas. A maioria dos artigos em estatística são feitos assim. Eles têm uma classe enorme de famílias paramétricas e aí vão testando e eventualmente uma vence, né? Certo? Eles têm, se tiver, por exemplo, eles penalizam famílias que têm muitos parâmetros. Isso é penalizado no algoritmo de otimização, né? Para escolher qual é que é a melhor discreta. No final, você nunca diz, esta aqui é a final, né? Certo? Ela é a descrição. Ela é a melhor neste conjunto, certo? Então, uma espécie de método variacional em cima de famílias. Me parece que esses modelos que saem o Boltzmann tem uma certa unicidade. E eu vou explicar daqui a pouquinho, no próximo comentário, por que ele tem essa unicidade. E os outros são famílias, certo? Eles compõem uma rede bem complexa, na verdade, de possibilidades para a incorporação do que você caracterizou muito bem, correlações não globais. O que é especial no Boltzmann? É o terceiro comentário. O que é especial? O especial é que ele anda de mão dada, lado a lado, com o teorema central do limite. E é a razão porque a mecânica estatística funciona na forma como funciona. Se você acoplar dos sistemas, por exemplo, termicamente, e fizer a interação deles ser suficientemente fraca, por exemplo, fazendo a capacidade calorífica de um deles ser muito grande, quando você faz a expansão, admitindo esta hipótese, que o sistema vai se fragmentar em pedacinhos, esses pedaços são estatisticamente independentes, então o que acontece é que você cai numa classe de universalidade, um ponto atrator, que é equivalente ao gaussiano, por exemplo, da lei dos grandes números. E esse atrator, ele é exatamente o peso de Boltzmann. Então, Boltzmann tem essa característica especial. Tudo que é não Boltzmann é também não teorema central do limite. Ou seja, você tem que botar correlação, e botar correlação, de novo, entra naquela questão da negação, né? Sem correlação, teorema central do não correlacionado, aí é uma classe infinita. Esses são problemas não colocados. Aí, no próximo comentário. Essa separação, correlações globais e correlações locais, já existe na literatura, na vastíssima literatura de teoria de matrizes aleatórias, que começou na década de 50, aí é bem longa a história. Vou contar a história aqui de matriz aleatória, mas começou com teus complexos, né? E eventualmente o que se percebeu, o próprio Wigner, né, na década de 50 percebeu isso, é que certas propriedades estatísticas eram globais, quer dizer, não universais. E algumas eram universais. Para essas universais, você podia fazer hipóteses estatísticas assim, de forma meio livre, porque, sendo universal, elas iam fluir para um ponto fixo. Você está numa bacia de atração, você escolhe uma construção lá, e a construção que Wigner escolheu foi de matrizes aleatórias de distribuição gaussiana, o Hamiltoniano tem uma distribuição gaussiana, e aí o ponto fixo acabou sendo essas chamadas correlações locais, essas eram universais. E depois, muitos anos depois, o Weidenmüller e o Hackenbroich mostraram que qualquer escolha, mostraram matematicamente, usando o modelo sigma não linear, que qualquer escolha de estatística produz essa separação, né, entre a local e a global. Então, é uma sugestão, né, na verdade, isso é mais do que um comentário, é uma sugestão de olhar essa literatura de matriz aleatória e os correspondentes, né, modelos sigma não lineares, que são associados a ela, para entender essa separação das duas. Aí a outra coisa, e aí já eu encaixo isso como uma pergunta também, certo? É um comentário, mas também é uma pergunta. Outra coisa especial no Boltzmann é que a entropia que a gente associa, chamada entropia de Gibbs, mas pode ser chamada de Shannon também, ela é especial também. O Shannon apresentou essa entropia através de um teorema, e né, aí você tem razão em dizer que a aditividade entra como parte, né, da hipótese do teorema. Você pode até modificar o teorema para que incorpore correlações, mas se você fizer de uma forma específica, aí vai ser aquela classe específica, ou aquela parte da família, e não o problema completo, como os estatísticos fazem, né, ter uma família mais ampla. Qual é a interpretação da entropia? A interpretação da entropia
de Shannon é relativamente simples. Se você botar o log, definir como menos somatório em IPI, log base 2 de IPI, e se tiver, por exemplo, N possibilidades, N estados, e tiver numa situação de pesos equivalentes, pesos iguais, a distribuição é 1 sobre N, simplesmente. E quando você substitui, calcula o 1 sobre W, vamos chamar de 1 sobre W para ficar igualzinho, né, a bolsa. Aí, quando você calcula quem é o S log 2 desse W, esse W é o número de perguntas que você teria que fazer, ou seja, é a interpretação de informação faltante. É o número de perguntas que você teria que fazer de forma optimal, ou seja, você é um cara, né, um AI de inteligência infinita, e aí faz as perguntas ótimas, aquelas que dão a resposta com a menor quantidade de perguntas. Esta é a entropia de Shannon. Então, essa interpretação eu nunca vi para nenhuma outra entropia que eu chamo de heterotípicas. Né? Tem um professor da Unicamp, o Luzi, que fez uma classificação de entropias, e essa que o Salles usa entrou como uma destas, né? Entropias heterotípicas chamadas. Muito bem, uma dificuldade técnica, agora, uma segunda pergunta, né, em cima. A primeira é como interpretar que é entropia, se existe literatura sobre isso. A segunda é, quando você formula uma teoria de campo não gaussiana, que é o que na literatura de matriz aleatória se faz isso, que a gente tem um ensemble unitário. Esse ensemble unitário é não gaussiano, certo? É um desvio daquele inicial do Wigner. Quando você formula construções desse tipo, você não pode mais usar o Hubble-Stratonovich, que é a forma usual para você construir a linearização que leva à teoria de campo, né, na construção. Vale também em física da matéria condensada, então você deve conhecer alguns casos. O Ising, né, o próprio modelo Ising usa o Hubble-Stratonovich para você poder chegar na teoria F4, por exemplo, né? E suas correções, né? Tem as correções, em grupo de normalização você mostra que a F4 basta. Então, no caso do modelo de Ising. Então, a questão é como é que contorna o teorema de Wigner. Lá, os ensembles unitários, existe uma construção chamada Color Flavor Transformation, que também é exata, ela é tão exata, uma frase estúpida, né? Mas ela é exata como é a do Hubble-Stratonovich. Ambas são exatas, né? O Hubble-Stratonovich e o Color Flavor Transformation. Então, a pergunta é, qual seria o equivalente do Color Flavor Transformation, do Hubble-Stratonovich? Quem substitui o Hubble-Stratonovich para a Q estatística, a teoria de campo Q estatística? Porque sem o teorema de Wigner, e aí o Anderson trabalhou nisso no mestrado e doutorado dele, né? Ele está aqui para testemunhar, sem o teorema de Wigner, a análise gramática não é simples, porque você não tem mais a forma de juntar os diagramas, você não pode, até saber quais são os diagramas, a construção dos diagramas é absolutamente artesanal. Você não pode abrir um livrinho lá do Dixon, ou do Amit, ou qualquer um que você goste, e pegar esses diagramas eu vou usar. Não é, certo? Passa a ser algo artesanal, e no ensemble unitário ainda tem uma vantagem. Se o tamanho da matriz é muito grande, ela assintota para gaussiana. Então, você pelo menos tem um teorema de Wigner que assintota. Mas fora disso, se você quiser fazer correções, né, correções da gaussianidade, aí você entra nesse domínio não universal, é altamente sofisticado. A análise gramática para os ensembles unitários, que fica também com uma sugestão. Então, uma olhadinha que o pessoal fez, o próprio Anderson trabalhou nisso. Então, tem que é a maneira de contornar. Colocar isso dentro de um esquema, como uma equação que você apresentou, uma derivada funcional de um propagador livre, linearizado, né, da teoria linearizada, eu nunca vi isso ser feito, por exemplo, para os ensembles unitários. Seria talvez uma coisa para olhar se pode, né, fazer isso. Aí, já no domínio das sugestões, mais uma coisa. Nós temos, e agora você vai entender a razão porque eu fiz esse prolegômeno tão grande, né? Esse preâmbulo tão extenso. Nós temos uma família, né? Nós quer dizer, uma equipe que envolve, agora o Anderson também, mas o Giovanni, eu, ou seja, uma equipe que começou em Recife, mas agora já envolve Curitiba, Recife ainda, começou no FPE, né? Mas agora envolve a Rural e também Curitiba. A gente tem uma que a gente chama de teoria H, né? Uma teoria hierárquica, e ela tem duas grandes famílias
de modelos que incorporam correlação global. Sim. E elas possuem como uma delas, né, tem como caso particular a de Thales. Ela reproduz todos os resultados da chamada case estatística. E recentemente, numa tese de doutorado, a gente conseguiu fazer as entropias heterotípicas. Curiosamente, a de Thales é uma das poucas, se não a única, que você consegue uma fórmula explícita, mas você prova a existência da função da entropia, né? O que seria a entropia dessas outras classes. Então, já que é não aditivo, não extensivo, e o não significa uma família gigantesca, então, ter uma família, que é o que os estatísticos normalmente têm, é a forma adequada para você tratar o não, né? O não extensivo. E aí você submete a teste. Foi isso que a gente fez. E, para nossa surpresa, em praticamente todos os problemas em que a gente aplicou esta família, em nenhum deles a gente achou o caso N igual a 1 como o melhor, estatisticamente melhor, passando nos testes estatísticos, né? Etc. A gente achou outras classes, e todos os nossos artigos, se você procurar aí na internet, você vai ver isso, né? São outras classes. E o último comentário, que eu gostei muito quando você falou que as simetrias internas é que acabam sendo responsáveis, né, pelas novas classes de versalidade, porque eu também penso assim, em simetrias internas, eu vou um pouco além da tabelinha que você colocou, eu boto álgebras também não convencionais, envolvendo superálgebras e álgebras não comutativas, porque elas introduzem aspectos que são dificílimos, muitas vezes, de serem incorporados nas teorias de campo. Principalmente porque teorias de campo em matéria condensada, você vai para o setor de baixa energia, e nesse setor de baixa energia você descarta muita informação, como espelhos de Bragg, rede, etc. Tudo isso vai embora e você fica com uma teoria no contínuo. E como é que você recupera se algo for relevante? No problema que a gente está trabalhando agora, com o Anderson, a gente está precisando trazer de volta a rede. A teoria de campo já está, digamos, estabelecida, você quer trazer de volta a rede, porque a gente precisa do espectro. O espectro da rede, que por acaso é um Hofstadter Butterfly, e uma maneira de fazer isso é vir uma álgebra não comutativa. Então, você pode fazer uma álgebra não comutativa e ela vai buscar aquilo que você jogou fora quando você tomou o limite do contínuo, né, e construiu a teoria de campo. E o último comentário, para fechar, já me alonguei mais do que eu queria, é que muita gente define a teoria quântica de campo por conta das divergências essenciais, aquelas que precisam ser resolvidas pela renormalização, não estou falando de regularização, né? Renormalização, como um conjunto, um pacote que você compra junto, né, um combo, que é a expressão matemática, a teoria, da teoria Baire, né, a livre, a inicial, a não renormalizada, né, a Baire Theory, mais as ferramentas de grupo de normalização. E, pelo menos, no caso de subtração minimal, que foi um dos que você citou, né, dos 6, né, a gente sabe hoje que ela produz uma álgebra de Hopf. Significa que, pelo menos no modelo Φ4, até 7 loops. Não sei se foi testado em outras situações mais sofisticadas. Mas uma álgebra de Hopf, os físicos chamam de quantum group, né? A álgebra de Hopf, na comunidade física, chama-se quantum group. Então, existe, pelo menos, um arcabouço matemático rigoroso, ou seja, reconhecido pelos matemáticos como algo que tem existência intrínseca, independente de você fazer uma medida de integração, são as dificuldades usuais, ou convergência de um método perturbativo. Porque há quem diga que quando você pensa a teoria quântica de campos de forma perturbativa, você está deixando fora muita coisa que é intrinsecamente importante da teoria quântica de campos. Por exemplo, tem quem diga que a gravitação quântica, a dificuldade de se encontrar a gravitação quântica não é a não existência da teoria, é o caminho perturbativo. O problema está na perturbação. Não é que a quantização... Ninguém sabe direito como é que se faz a quantização no sentido universal, né? A gente sempre tem aqueles algoritmos parciais, né? E aí fica a sugestão de... existe essa forma chamada quantização estocástica que fez bastante, né, progressos em todos esses temas em que a renormalização, talvez seja um sétimo aí na sua lista de 6, né? Existe o grupo de normalização para teorias de calibre da renormalização da quantização estocástica. E a quantização estocástica tem a virtude de que você consegue introduzir alguns ingredientes que vêm da física estocástica clássica. Por exemplo, a nossa teoria é formulada como uma física estocástica clássica. Então, a teoria, uma formulação hierárquica que levaria essas entropias, né, não extensivas, ela parece ter um domínio natural
na formulação estocástica, quer seja aumentando a dimensão via pares e sulas, ou na formulação do Nelson, né? Que são duas difusões, né? Com tempos contrários. Então, essa Bom, vocês que pediram, vou botar todas numa pergunta só, ficou super extensa, podia ter feito. Fazia um, esperava alguém falar, depois fazer outro, mas vou ter tudo. Ok, fica à vontade, Paulo. Parabéns mais uma vez. Eu queria iniciar aqui respondendo o pacote aí do professor Murilo, né? Sempre fazendo comentários bem gerais e tentando dar sugestões, né, para melhorar o trabalho. E no caso dessa fala inicial, que eu anotei aqui na sequência, da questão das famílias, de fato, não tem só essa definição, a dele, né? Então, eu não vou lembrar aqui o autor, mas tem um autor que publicou um trabalho que o título é bem simples, é Superestatística, em inglês. E ele encontra lá uma família de possibilidades de se introduzir uma QI estatística geral agora, né? Não necessariamente a de T-Salles. E a de T-Salles é a única que tem uma forma fechada. As outras, quando você já obtém de forma expandida, porque, na verdade, ele começa falando no artigo o seguinte, o Einstein, ele não gostava, ele achava estranho dessa coisa da gente meio que chutar a distribuição. No caso, na época dele, era de Boltzmann. Ele achava que você tinha que tirar ela de primeiros princípios, resolver as equações microscópicas do jeito que estão lá, e ela ia emergir naturalmente. Ele achava estranho isso. Que ela funciona, ninguém nega, mas ele gostaria de ter uma teoria microscópica da qual emergeria a de Boltzmann. E esse autor faz algo semelhante, que é de uma teoria ali próximo ao equilíbrio, de não equilíbrio, mas é próximo do equilíbrio, em que ele considera flutuações e interpreta o parâmetro Q, como vindo da flutuação. E aí todas as opções lá, todas as espécies da família, elas são iguais, rigorosamente iguais, até segunda ordem, que é justamente uma espécie de teorema limite central. Então, se você considerar flutuações até segunda ordem, todas são iguais. Então, não tem distinção entre uma proposta e outra. Então, a do T-Salles seria apenas uma espécie da família. Então, de fato, isso já existe, de várias formas aí na literatura, mas existe. A pergunta, como eu definiria que é entropia? Veja, eu sempre digo para meus alunos o seguinte, a gente faz mais ou menos ali o que a gente domina, né? Então, assim, como um sujeito que pensa ali objetivamente, cálculo de expoente crítico, eu não estou nem lembrando, eu sei que é importante, mas eu não vou atacar a questão da entropia, tá? Ou seja, em termos práticos, o que eu preciso? Eu preciso de uma exponencial Q. Ela vem daqui a entropia, ótimo, tá? Então, até eu acho que o T-Salles publicou um trabalho mostrando que você não pode apenas, como nesse trabalho da superestatística, indicar várias espécies da família. Elas têm que ter uma relação com a entropia. Então, em geral, eu nem vou atrás disso, porque, como eu estou dizendo, a minha questão é mais específica, cálculo de teoria de campos para esse negócio. Então, como definir a entropia, eu não vou atrás disso, tá? É uma questão assim, não me interessa. Tá? Eu sei que é importante, tem pessoas fazendo isso, mas assim, qual era o meu objetivo? Não havia uma teoria para cálculo de expoente, isso me estranhou de cara. Tá? Posso até pensar no futuro, essa questão da entropia, realmente. A outra questão é da Hubble-Stratonovich. A Hubble-Stratonovich, como você disse, realmente, em princípio, você tinha que começar lá do início, pegar a Hamiltoniana do modelo de Ising, como o Amit faz, colocar na Q exponencial, fazer a integração, que no fundo é a passagem de Fermi para Bose, aí você fica com o campo fermiônico, carregando toda a estrutura fermiônica, né? O que é bonito é isso, né? A transformada de Hubble-Stratonovich. Embora você inicie com o modelo de Ising, que é fermiônico, variável de spin, você pode bosonizar, isso é conhecido já, a bosonização. Mas o que foi que aconteceu? Já tinha a equação não linear
lá do Tissales, né? E aí eu vi que não tinha como você ter um propagador, foi o que eu apresentei aqui, na teoria não linear. Então, em geral, o que vai acontecer? Você vai ter alguma coisa lá, dependendo de quê, que vai ser diferente do que eu fiz. Então, por isso que os meus resultados não batem perfeitamente, são muito bons, mas não batem perfeitamente com a simulação, porque estão dentro desse range aí de validade, né? Que é justamente para você conciliar um possível cálculo do propagador, usando o Hubble-Statanovich, com a equação e a existência do propagador, que ela é linearizada, a única forma é esse processo de Hubble-Statanovich, nesse limite, ser o convencional extensivo. Esse aqui é o ponto. Então, talvez alguém se interesse em fazer essa transformada geral, para obter algum propagador com o que lá, tá? Eu, particularmente, não acredito que você vá ter alguma coisa que dê para fazer algo, porque, em geral, vai ser alguma coisa não linear, então não vai ter um propagador. O máximo que pode fazer, que pode acontecer, é você ter um propagador modificado, do tipo com long range, por exemplo, longo alcance, onde você tem o propagador, ao invés de Q quadrado, um Q ao quadrado elevado a um sigma. Não sei. Aí cairia Paulo, no long range, não sei. Desculpa para você interromper. bater exatamente, né? Bater exatamente com a simulação, eu não sei. Tá? Paulo. Alguém está falando? Sou eu, Antônio. Diga. Não, desculpe interromper, mas eu queria fazer um comentário no que você, já que você está respondendo as perguntas, queria fazer um comentário em cima disso que você falou agora, né? Da questão de não ser possível implementar o caminho natural, o etc. Pelo menos. Aí eu quero lembrar o seguinte, é possível. Uma das razões por que a renormalização funcionou na teoria de campo relativista foi porque as pessoas, os três que ganharam, né, o prêmio Nobel, descobriram que tinha que fazer de forma manifestamente covariante. Se você tirasse essa característica, ser primeiro local, né, a teoria tem que ser local, e manifestamente covariante. Sem isso, as pessoas entravam em situações terríveis, né, em que faziam renormalização de massa, aí não combinava. Tem uma história interessante mostrando como se errou muito, né, até chegar na teoria final, que combinava as duas coisas, né, manifestamente covariante e a teoria local. Aí, na formulação de quantização estocástica, você não precisa integrar, digamos, sobre os graus de liberdade irrelevantes. É como se você tivesse uma teoria na eletrodinâmica. Você tem elétrons e tem os fótons, os graus de liberdade fotônicos, né, que são colocados, transcritos em termos dos campos, né? Obviamente, na versão clássica, tem os campos de Maxwell, equação de Maxwell, mas no quântico você tem os campos, então você tem campos, vamos chamar de campos eletromagnéticos quânticos, e Dirac, né? Certo? Isso que corresponde aos férmions. Se você deixar a teoria aberta com os dois, não integrar sobre os campos fotônicos, né? Sobre os campos eletromagnéticos, você fica com a teoria local. Mas se você integrar, a teoria fica não local e ela fica horrível, certo? Do ponto de vista propagador, você sofre enormemente. Eu acho que nesta teoria, isso porque a gente viu em alguns exemplos, nessa teoria não extensiva, ou não aditiva, quem faz o papel desse background que traz a simplicidade matemática são esses graus de liberdade dos que a gente chama na nossa teoria reservatórios hierarquizados, ou nested reservoirs. Então, na hora que você escreve as equações diferenciais estocásticas do processo de quantização estocástica, você pode implementar o grupo de normalização nesse sistema, sem nunca pegar o que seria o equilíbrio, né? Que é a formulação, teoria quântica de campos na quantização estocástica aparece no equilíbrio, sem nunca tomar o limite do equilíbrio. Então, do ponto de vista técnico, seria parecido como o Tomonaga, Feynman e Schwinger resolveram o problema da renormalização da eletrodinâmica quântica. Você sai da teoria complicada, não linear, recua um passo, introduz mais grau de liberdade, ganha linearidade, implementa a grupo de normalização, e aí depois os resultados para expoentes, amplitudes, né, razões de amplitudes, vão ser independentes disso. Né? Você... Tá entendendo?
Só esse comentário que você falou, não, eu acho que não funcionaria, só por isso. Bom, né, depois vou deixar vocês, né, combinar aí, vocês marcarem. Tem mais outras perguntas, né? Tem mais perguntas. Eu acho que vocês podem, né, depois continuar aí. Tem o César Gomes Cardoso está no chat aí, Paulo. Você consegue achar o chat aí? Ele faz 2 perguntas aí, se puder. Né? Vou procurar aqui. Eu acho lá embaixo, no final. Já está lá embaixo, né? Lá no final. O César, né? Isso, César Gomes. Se eu entendi essa aí, ó. Se eu entendi, isso, ele faz 2 que perguntas. está ligado de alguma forma às correlações e interações do sistema, certo? Normalmente, em TQC, as interações entre os campos aparecem como produtos de campos na lagrangianas. Certo. Qual a diferença entre as interações usuais entre os campos e essas interações produzidas? Depois ele faz outra, lá embaixo. Porque essas interações que ele está falando, as usuais, elas já são contempladas, né? Que elas geram as correlações locais. Então, você calcula o G de x1, x2, correlação entre 2 pontos, correlação de 4 pontos, etc. A diferença dessas outras é que ela é incorporada de uma maneira efetiva, eu prefiro falar assim, né? É uma teoria efetiva quando você quer considerar essas correlações globais. Ela é considerada à medida em que no momento em que você trabalha agora com a exponencial Q. E aí, quando você faz as expansões, isso dá uma mistura nos campos, que aí é onde surge essa dependência no Q. Tá? Então, é um processo diferente. Tecnicamente falando, é diferente. É diferente. Que aí eu falei no final, nas conclusões, ali onde correlaciona os campos de forma global. Nós já temos as correlações locais, os campos sendo correlacionados globalmente, que é através dos produtos, exatamente, da Lagrangiana. Então, por isso que a não extensividade, eu não acredito tecnicamente que ela venha de uma Lagrangiana. Tá? Porque todas as opções que eu já testei, pode até haver alguma aí, diferente, ela não vem da Lagrangiana. Tá? A Lagrangiana você só obtém os resultados convencionais. Então, a única forma mesmo de introduzir, que eu vejo, né, que eu conheço, de introduzir esse efeito aí de correlação global, não gosto de usar esse nome não extensivo, nem não aditivo, é através dessa exponencial. Então, isso carrega na estrutura perturbativa toda. Acho que tem outra pergunta dele, isso, né? Pode ver. Outra pergunta. Sobre o trabalho em espaço-tempo curvo, qual a importância teórica de fazer os cálculos expoentes em espaço-tempo curvo, uma vez que os sistemas experimentais que medimos esses expoentes são tão grandes a ponto de precisarmos levar em conta efeitos gravitacionais? Não, o que acontece é o seguinte, você pode fazer uma mímica, não precisa considerar a gravidade, você pode considerar um background, tá? Aí assim, né, eu sempre brinco, né, é fácil falar teórico, né? Agora, como fazer experimentalmente? A gente não já tem, por exemplo, o guard elétrico no background, por exemplo, que é plano lá, constante. Eu não sei como fazer isso, né? Mas o experimental talvez consiga fazer uma mímica de um background, só que heterogêneo. Aí seria o curvo, algo assim. Tá? Mas, assim, a gente já sabe, pelos pressupostos que a gente fica testando, o Funet está testando, e os expoentes não devem depender, só depende da simetria interna. Né? Por isso que o Murilo falou. Eu gostei quando você falou simetria interna, que simetria interna é uma das coisas mais importantes na física, porque ela não é intuitiva. Tá? Como é que você vai imaginar uma rotação no espaço abstrato? Eu sei rotação, eu vendo um disco rodando, né? Um martelo rodando, que eu estou vendo ali. Agora, como é que eu vou imaginar as componentes do spin rodando? Então, isso acontece, por exemplo, spin. Quando eu dou aula de mecânica quântica, eu já tive aluno que ficou até furioso na aula de métodos matemáticos, eu tinha que falar a ferramenta da rotação do spin, e ele não estava querendo aceitar que o spin gira sem a gente imaginar que ele gira. Ele simplesmente está aqui e ele aparece lá embaixo, sem passar pelos estágios intermediários. É um salto quântico. E ele queria imaginar, não, só existe rotação daqui para cá se eu ver todos os ângulos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, até 180. Não. Por quê? Porque isso acontece no espaço interno. O espaço interno não é um espaço real. Ele é um espaço abstrato, mas ele acontece. O que eu posso fazer? A mecânica quântica é estranha por isso. Por isso que o Bob estava dizendo. Se você entender a mecânica, você não entendeu. Quando você entende, é que você não está entendendo nada. Não tá entendendo? Então, o espaço de simetria interna tem essa característica. Tá? Tem essa característica, né?
Então, ó, o professor está falando aqui, né, que transição Hall quântica em grafeno deve ter uma teoria efetiva do tipo conforme field theory com blackout curvo. Pois é. Então, assim, você já adquire uma certa experiência, né, com a teoria de campo espaço curvo, e aí você vai ter menos dificuldade quando for trabalhar com essa aí, do efeito Hall quântico. É uma questão de desenvolver métodos, uma coisa assim? Desenvolvimento de quê? De... Métodos, assim, que podem ser usados não necessariamente exatamente em gravidade, mas para outros sistemas, coisa assim. Isso acontece muito em matéria condensada. Então, matéria condensada eu sempre digo, olha, às vezes os estudantes, eu conheço muito pessoal de altas energias, às vezes nem tem contato, né? Mas matéria condensada em geral é o laboratório teórico ideal para você desenvolver teoria. O próprio caso do Wilson, o pessoal queria fazer renormalização em QED e não conseguiu. Então o Wilson voltou para o FI4, resolveu lá e adquiriu confiança para fazer, tá? Então isso já teve vários exemplos, né? Superfluidez, supercondutividade, etc. Então, assim, a minha sugestão para os alunos sempre é estudar matéria condensada muito. Mesmo que você seja de outra área, tá? Teoria de muitos corpos, superfluidez, superquantidade, porque você aprende muito. Aí, quando você vai para a teoria de campo, muitas vezes não consegue enxergar as coisas. Eu percebi isso nos alunos. Às vezes eu pego um aluno de C e já boto ali a parte de altas energias, aí ele não vai entendendo o que é um campo, o que é um background, não sei o quê. Se tivesse essa formação vindo de matéria condensada, aquela é mais palpável, tá? Ela é mais palpável. Então você vê acontecendo ali, né? Caso Garde elétrico, você vê lá N partículas, não dá para resolver. Agora vamos introduzir uma função de onda para o gás todo. Aí fica um campo, um psi como somatório de outros psis. Então ali fica claro. Em altas energias, começando por lá, eu percebo que os alunos têm mais dificuldade de perceber. E só aproveitando aqui que o Murilo falou, a álgebra de Hopf tem uma tese do estudante que está aqui, o Helder, que era estudante na época de mestrado. Se você pegar a dissertação dele, está lá, a expansão perturbativa obtida via álgebra de Hopf. É bonito demais. Você não precisa ficar olhando qual é o termo, qual é o fator de simetria. Você introduz uns operadores lá, K, R, R estrela, e obtém tudo. É perfeito. Mais perguntas? O Murilo está perguntando qual é a referência. Aí eu não lembro mais. Dessa tese, vocês publicaram ou não? De qual? Dessa do Hopf. Da álgebra de Hopf. A tese que você acabou de comentar. Álgebra de Hopf. Não, isso tem, por exemplo, no livro do Kleinert. Eu sei que tem nos livros. Sim. Então foi uma tese de mestrado, né? Foi mais a tese de mestrado, para ele aprender a metodologia. Aprender duas coisas, né? Fazer intuitivamente, que dá mais trabalho, você tem que perceber. Eu sempre falo para os alunos, quando você tem um álgebra, não precisa perceber. Você tem ali um algoritmo que você não precisa usar a intuição, e é perfeito isso. Você vai até o fim onde você quiser. É só não errar o cálculo. Né? Essa é a vantagem da álgebra. É isso? Uma sutileza que é lindíssima da álgebra de Hopf é que os contratermos é uma antípoda da teoria, que é um objeto algebricamente bem definido. Né? Então, sim. Né? Isso é a parte mais legal. Então, por isso que eu sempre digo para meus alunos, vamos investir em álgebra. Porque quando você está no cálculo grande, a sua intuição começa a falhar. Você não suporta fazer um cálculo grande. Né? Sei lá, cálculo simples de ensino médio, análise combinatória. Você começa a contar lá uma moeda, duas moedas, quantas combinações, você não aguenta mais. Então, você usa uma álgebra e ela dá conta. É perfeito. Marconi. Oi, Paulo, tudo bom? Olha, vendo os trabalhos que você vem mencionando no grupo, né? Tem uns trabalhos do próprio Kleinert, né? Que ele faz cálculos em loops muito altos, né? E ele, eu acho, salvo engano, ele disponibilizou um algoritmo computacional, né? Baseado em matemática, né? Aí eu queria saber se você conhece esse software, se você teve alguma experiência com ele, bem sucedida, se é funcional, se em relação ao que você já... É verdade, quando começa a aumentar, o pessoal faz computacionalmente. Tem um livro do Jean Justin que ele comenta isso. Aquele primeiro cálculo, acho que é de quatro loops, né? O do Wilson foi 3 e o do Brezan, Langer e o Jean Justin fizeram em 4 loops, né? Então ainda foi analítico. Aí a partir de 5, etc., é tudo computacional. Aí aquela história, né, que a gente já sabe, né? O pessoal não mostra como é que faz. Né?
Só bota o resultado. Então a gente não tem acesso. Se você não for no grupo dele, você não vai ter acesso, tá? Tá certo. Ok. Bom, vou agradecer aí bastante ao Paulo, né, pelo belo seminário, né? Obrigado aí, Murilo, pela presença e pelas várias contribuições interessantes, comentários ótimos, né? Paulo, muito obrigado mesmo, né? Ótimo seminário, ótima discussão. Acho que, né, depois a gente pode conversar, marcar aí uma reunião, se você quiser conversar com o Murilo para estender essas discussões, né? A gente conversa aí, né? Se o Murilo também quiser, tudo marca, mas aí o Murilo já comentou aí, eu acho que o livro, né? O cálculo, Sim, né? eu vi esse livro, né? Mas aí, pelo que eu tenho entendido, o livro ele consegue sistematizar os cálculos, não só numericamente, né? Ele faz, ou seja, tem o Anderson, né? Ele tem uns trabalhos na área de transporte, né? Que também é uma formulação diagramática, né? Que consegue ser sistematizada, né? Computacionalmente, né? Obtendo resultados exatos, não só numéricos, né? Aí por isso que eu estou perguntando se o seu grupo chegou a ter experiência de tentar fazer cálculos em loops maiores e usar essa ferramenta de forma mais... Não. Um comentário aqui do Murilo no chat, que o livro do Clarence, né? Isso. Tem um livro mostrando os detalhes, os detalhes até um certo ponto, né? Foi uma estudante de doutorado dele que... Foi. Uma mulher, né? Uma alemã. Uma alemã. Tem os detalhes até certo ponto. Por exemplo, não uma coisa importante, né? A expressão do diagrama, isso tudo não tem, né? Então fica difícil fazer, né? Como é até altos loops, a combinação de termos com contratermos. Só lembrando que mesmo para o computador, né? Porque você vai ter que usar alguns algoritmos aí, né? Para fazer, até para fazer, implementar esses algoritmos, né? Em computador, para fazer numericamente, achar todos os diagramas. Sim. É limitado. Vai chegar no momento que talvez você lota a memória do computador de tantos, né? Então, provavelmente quinto, sexto, sétimo, oitavo, talvez décimo já seja você precisaria de uma máquina, né, com um poder de computação muito alto para conseguir calcular tantos diagramas. Você não tem nem ideia de quantos diagramas. Lembrando que, nesses casos, quando alguém atinge um loop maior, digamos que o pessoal esquece quem fez no cálculo anterior, né? Então, a bola da vez agora é quem fez em 6 loops, são os russos, Panzer... Não, tem 7, Compagnietti. Não, tem 7. Mas eu acho que 7 é uma técnica ligeiramente diferente, que é com a dimensão fixa. Se eu não me engano. É dimensional, regularização dimensional. Isso. A técnica com dimensão geral ainda está em 6 loops, né? E aí eles não mostram nada, né? Esse é o problema. Eu deixei numa lista de mecânica quântica avançada aqui do departamento, os alunos procurarem a literatura. Eles acharam esses. Eu sei. Só pensei que tinha e um loop superior na lista. Não vou achar. Faça o V4 da ordem mais alta que você conseguir. Pronto. A lista é impossível, né? Agora, é bom lembrar que essa série não converge, né? Então, mesmo fazendo a soma de Borel, etc., em muitos casos, principalmente no 2 mais epsilon, você não consegue nada. Então, o modelo sigma não linear 2 mais epsilon para a transição Hall, você não consegue, porque a teoria crítica ninguém chega, né? Ninguém sabe qual é a teoria crítica. Na verdade, é um dos assuntos aí que eu tô devendo antes. O Anderson vai sair hoje, viu? Preparando. Então, aí podem ter 2 pontos fixos, outros cenários que as pessoas não levam em conta, entendeu? Superposição, aí crossover, pode ter um bocado de complexidade, ou seja, no caso do efeito Hall, o convencional, o inteiro, é Strand-Coupling. Ela flipa o Strand-Coupling e você não consegue calcular nada perturbativamente, né? Então, isso pode acontecer também. Só voltando aqui no Só lembrando, no caso dessa teoria de campo não extensiva, devido ao fato de que em loops maiores você não tem a teoria renormalizável para Q geral, ou seja, 2 loops, 3 loops, etc., é extensivo, do ponto de vista prático, tem gente que não acredita em sorte, foi uma sorte, porque se a teoria fosse renormalizável para o Q geral, aí eu teria que fazer o cálculo para 3 loops, 4 loops. Como ela não
não renormalizar para 2, 3, 4, 5, etc. Isso tudo é extensivo. Então, aquela expressão para o eta e o ni são exatas, é para qualquer loop. Vai depender do eta extensivo que você tem. Então, por exemplo, para o modelo de IS em 2D, eu tenho o eta exato e o ni. Então, eu coloco lá o exato. Então, aquela expressão é exata. Dentro da aproximação. Q-1 menor que 1, modo. Se você tem, por exemplo, cálculo de 6 loops, então você pega esse cálculo de 6 loops do extensivo e joga lá. Então, aquele cálculo é para 6 loops. Quando eu digo que é para qualquer loop, vamos supor que alguém, algum dia, né, um super gênio aí, consiga para qualquer loop. Então, você pega esse valor e bota lá. Tá? Então, essa que é Então, vai depender de até onde o Anjo está falando, onde o pessoal for, no extensivo, né? Então, o pessoal fica sempre especulando. Toda teoria efetiva. Essa teoria vai aguentar até quantos loops? O que a gente interpreta, quando a teoria quebra algum mecanismo, é que aquela teoria é efetiva até aquele mecanismo, até a energia. Então, isso significaria, trocando em miúdos, a uma certa energia. Quanto mais loops você vai, fisicamente, em partículas, é que você está indo no mundo pequeno lá na dimensão da partícula. Quanto menor você se aproxima da partícula, mais divergente fica, mais a renormalização, até certo ponto, consegue. Então, a interpretação seria, se o Φ4 algum dia não conseguir ser renormalizado, sei lá, em 8 loops, significa dizer que você tem uma teoria efetiva agora com um corte. Aí você teria que ter uma teoria mais geral, que conseguisse aí até mais loops. Tá? Então, essa que é Então, a interpretação física, eu não sei nem se eu falei isso ainda, é que a não extensividade, ela não suporta. Eu não posso falar de maneira geral, mas dentro desse limite de validade aí que eu estou usando, a não extensividade, ela não suporta 2 loops, 3 loops, etc. Então, talvez exista uma teoria subjacente em que você possa ir até mais loops. Eu não sei. O Murilo está falando aqui que tem realmente o não perturbativo, né? Então, agora abre caminho também para fazer o não perturbativo. Eu não sei não perturbativo, nunca trabalhei com isso. Mas já abre sim uma possibilidade. Quem dominar essa técnica do grupo de renormalização não perturbativo, eu não sei os detalhes, se é possível. Eu acho que poderia se ver quem domina isso, né? Tem um grupo de normalização exato também, né? Que não é exato, na verdade. Quando você vai ver, né? Ele aproxima em algum lugar. Tem um que é por expansão na ordem da derivada. Já foram até derivada elevada a 4. Tem um, não sei se é esse mesmo aí, mas... Enfim. No importante caso que dá para fazer redes hierárquicas, né? Você pode botar o IS numa rede hierárquica. O que eu ia falar era o seguinte, é que esse trabalho ele abre portas para muitos outros, porque nesse aspecto de uma teoria de campo não tinha. Então, imagine aí, a gama de possibilidades, de técnicas diferentes, de você estimar esses expoentes com outras técnicas, tanto simulação como todos esses modelos, essas técnicas que o Murilo está falando, tá entendendo? Então, claro, eu não domino isso, mas eu acredito que com a difusão dessas ideias, alguém vai perceber e vai tentar fazer. E vai comparar os métodos depois, né? Não sei lá. Em 2 dimensões, você faz um cálculo de teoria do campo conforme. Por que não fazer com esse método? Não sei. Com a teoria não extensiva? Não sei. Você consegue até resultados exatos, por exemplo. Bom, bem lembrado. Sei lá, o modelo do Onsager em 2D, eu não sei. Por que não tentar fazer com a exponencial? Que exponencial? Não sei. Né? Todos aqueles problemas da solução exata, nesse caso. Em 2 dimensões. Todos aqueles problemas que a gente resolve em livros textos de disciplina, modelo de Heisenberg na aproximação de Weiss, de não sei quem, Barrett-Piles. Ou seja, está aberto para fazer. Eu acredito que seja isso, né? Uma vez que você tem uma teoria consistente, que mostra uma equivalência com simulação, é o caso de testar. E o principal, você exercer as etapas do método científico, que é testar a hipótese. Então, agora, os experimentais também imaginarem como é que eu consigo produzir um gás globalmente correlacionado. Será que isso é possível? E se conseguir, vai aparecer alguma coisa lá. Vai ter alguma dependência em quê? Tá? Eu até achei estranho a referência que eu coloquei aqui. São até uns portugueses. Eles encontraram lá um comportamento não extensivo nas manganitas, porque não continuaram. Né? Eu não sei. Pegar esse material e produzir uma tradução de fase, não sei. Só desculpe, já que você falou nisso, me veio uma última pergunta. Na simulação,
Qual é o tipo de correlação global que vocês colocam? É só botar tamanho infinito ou tem alguma coisa extra? O que é que produz a dependência em quê na simulação? Quem fez não fui eu, foram os meus colegas, mas eles simplesmente pegaram a exponencial de Q exponencial. Ah, sim, certo. Então Ao invés da exponencial já é uma convencional, você simulação bota do Q exponencial. modelo, não é da rede. Porque seria interessante fazer também uma coisa ab initio. Você volta ao modelo de Ising, incorpora de alguma forma uma correlação global, tamanho infinito, alguma coisa que possa acontecer no laboratório, mas fazer no computador isso. Certo? E aí, talvez uma rede hierárquica, uma rede multifractal, alguma coisa assim, já produz esse efeito. Interessante. É por isso que eu prefiro chamar de roteiro efetiva, porque ela vem através da exponencial, mas no experimento não existe a exponencial assim para chegar e atuar no sistema, né? Então você coloca de uma maneira efetiva. Bom, já estamos aí 2 horas aí, né? Então já vou fechar aí. Muito obrigado, então, novamente, Paulo. Obrigado, muito bom seminário. Foi, né? Uma discussão, foi tão bom quanto o seminário, né? Então, sim. Então foi ótimo. Obrigado a todos que puderam vir participar, né? Aí, Murilo, Marconi, né? E vários outros aí que participaram com a gente. Obrigado, gente. Boa tarde. Né? Boa tarde. Um ótimo final do dia. E até a próxima. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Até mais. Até a próxima. O seminário vai estar gravado, né? Então já vou postar ele amanhã, tá certo? Talvez cortar esse finalzinho aí. Esse finalzinho. Acho que tem como fazer isso, né? O pessoal sabe fazer.